O tema que trazemos para hoje é um tema que a todos diz respeito. Tem a ver com a polaridade de existências, a reencarnação, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita. Eu acho que todos se lembram desses princípios. Eles são vários, vamos enumerar aqui os 5 mais importantes. Alguém se lembra de algum? Vamos começar. Existência de Deus. O que é que isto nos diz? Todos nós acreditamos, eu julgo que à face da Terra poucas almas haverá que não acreditam na existência de Deus, num ser superior ao omnisciente, criador de todas as coisas. O segundo princípio tem a ver com a imortalidade da alma. Nós vamos tocar aqui ao de leve, neste segundo princípio também, embora o tema da nossa exposição seja a polaridade de existência e reencarnação. O que é que isto quer dizer da imortalidade da alma? Quer dizer que antes de sermos filhos dos nossos pais, daqueles que estão connosco agora, nós já tivemos uma existência anterior com os pais, partindo de um princípio de simplicidade e da mesma maneira que todos os espíritos foram criados. Um outro princípio também, outro princípio básico, é a comunicabilidade dos espíritos. Todos nós sabemos e acreditamos nisso, que é possível a comunicação da parte física com a parte espiritual. Seres encarnados com seres desencarnados. E para isso existem aqueles que nós chamamos de intermediários nesta ponte, que são os médiuns, pessoas com faculdades, com sensibilidade, que conseguem, portanto, receber essas comunicações. Em todas as casas espíritas há uma atividade que são as reuniões mediúnicas. E nessas reuniões mediúnicas são recebidos espíritos que são trazidos aqui, precisamente com necessidade de ajuda, de esclarecimento. Muitos desses espíritos, inclusivamente, nem sequer têm a noção da situação que se encontram neste momento, já desencarnados. Há muitos espíritos que estão dezenas de anos sem saber da sua situação atual. E são esses espíritos que são ajudados, são esclarecidos nessas reuniões. Portanto, a comunicabilidade dos espíritos é possível. E muitos de nós aqui, eu não tenho essas faculdades, mas muitos têm essa sensibilidade de conseguir ouvir, de conseguir entender, de conseguir, inclusivamente, até ver. Embora todos nós, como nos diz Kardec, temos mediunidade. Umas mais desenvolvidas, outros menos. Mas todos nós nos apercebemos muitas vezes de um barulho, de um piscar de uma lâmpada, que poderá ser uma tentativa de comunicar da parte dos encarnados. Todos nós temos essas percepções, uns mais elaborados, outros menos. Outro princípio, a polaridade dos mundos habitados. E sobre isto, nós sabemos que todos os dias, na televisão, nos jornais, os cientistas conseguem descobrir mais um planeta desconhecido. E conseguem ir mais longe, dizendo, quase apostando de certeza, que nesse planeta há habitantes, há vida. Isto mostra, portanto, já Jesus dizia isso, que são muitas as moradas na casa do meu Pai. A Terra é uma delas. E, infelizmente para nós, a Terra é dessas moradas, desses planetas, dos mais atrasados que há. Por isso é que nós sofremos, temos muitas dificuldades em levar uma vida sem doenças, sem contrariedades, sem felicidade. E, finalmente, aquilo que nos diz respeito para o tema de hoje, polaridade das existências ou reencarnação. Isto não é novidade para ninguém, embora muitos não acreditam sequer nisto. E esses muitos, inclusive, que nós vamos falar, entretanto, têm a ver com os
próprios clérigos, a própria igreja não acredita. Mas nós vamos ver aqui um motivo que justifica esse não acreditar, embora grande parte dos clérigos defenda, portanto, essa polaridade de existências. Portanto, o espírito é criado simples e ignorante e, através de várias existências, ele vai evoluindo moralmente, vai evoluindo espiritualmente. E isso é um percurso que todos nós iremos passar por ele, ou estamos a passar. Portanto, a reencarnação permite ao espírito viver novas existências necessárias para a sua evolução. É este o tema que nós vamos abordar agora e que depois poderemos, se houver alguma questão a colocar no final, podemos falar disso. Uma questão que queríamos aqui colocar, acreditamos na reencarnação? Se perguntássemos aqui, quem é que não acredita? Eu vou por não acredita porque acho que a maior parte acredita. Alguém aqui que não acredita? Eu não vou zangar. Toda a gente acredita. É uma verdade, realmente, que é um facto. Que ela existe, é uma realidade, e independentemente de nós acreditarmos ou não. Ou seja, se a reencarnação existe e nós não acreditamos nela, ela continua a existir. Agora, se nós acreditamos nela, o que é que nós poderemos aproveitar com isso? Portanto, esta questão é uma questão individual, é uma questão pessoal. Uns acreditam, outros não. Mas aqueles que acreditam poderão, para isso, tirar algumas vantagens na sua existência, nesta encarnação. Esta crença da encarnação é partilhada por mais de 1.000 milhões de seres humanos, ou seja, dito de outra forma, cerca de 75%, 3/4 da população mundial acredita, isto segundo os dados que tentamos pesquisar, acredita na existência da encarnação. A Índia é considerada o berço intelectual da humanidade, um dos países, um dos povos que há mais tempo acredita e defende a reencarnação. É curioso encontrar num livro datado do século II a.C., e o livro é este, traduzido para português em Mensagem do Mestre, Bhagavad Gita. Gita tem a ver com canção e Bhagavad tem a ver com Deus na língua hindu. Este livro, datado do século II a.C., tem várias mensagens e uma delas é esta: assim como se deixam as vestes gastas para usar as vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para vestir novos corpos. Século II a.C. O que quer dizer que este fenómeno, podemos dizer assim, ou este facto concreto da reencarnação, não é uma descoberta de agora. Muito antes do Espiritismo, muito antes de Kardec, muitos povos, já muito antes de Cristo, inclusive, já acreditavam nisto. A reencarnação foi inicialmente reconhecida pelo cristianismo. E só no ano 535, século VI, é que por um concílio económico de Constantinopla, a Igreja deixou de reconhecer a reencarnação como um facto. Mas a explicação para isto poderá passar por coisas que nos deixam um bocadinho tristes. Tem a ver com o poder da própria Igreja, o poder dos padres, o poder do clero, porque benefícios materiais vão perder. Isto porquê? Porque se a reencarnação existe, quer dizer que há outras vidas. E o padre, quando tenta auxiliar, ele vê aquele irmão, aquela pessoa, apenas como uma só existência.
E, portanto, ou ele se salva nesta vida, ou não tem safa possível, e o caminho será o inferno. E é isso que nós não acreditamos. Todos nós temos mais do que uma hipótese para podermos corrigir erros atuais ou passados. No Brasil, e eu vou só dar este dado, porque temos muitos irmãos brasileiros connosco, que é o país mais católico e mais espírita do mundo. Na década de 1940, segundo as estatísticas, apenas 2% da população aceitava a reencarnação. Mas hoje, o número dos que nela acreditam é cerca de 90%. Portanto, estamos a ver que quase a totalidade, independentemente da religião. Depois da crença em Deus, da imortalidade da alma, é a reencarnação a maior e mais antiga entre todos os povos. Num estudo da Universidade de Oxford, em Inglaterra, realizado em 212 países sobre a reencarnação, o resultado foi de cerca de 3/4 da população do nosso planeta crê nas vidas sucessivas, independentemente da sua religião, como já tínhamos há bocadinho falado. Já todos ouviram falar num dos antecedentes povos primitivos, cerca de 200 mil anos antes de Cristo, 200 mil anos, já quando no desencarne, na morte das pessoas, elas eram enterradas na mesma posição em que o feto está dentro da barriga da mãe. Que eles acreditavam que nesta posição era mais fácil àquela alma, àquele espírito, poder reencarnar mais rapidamente. Portanto, estamos a ver isto 200 mil anos antes de Cristo. Surge aqui uma outra questão. Estávamos a falar se acreditamos na reencarnação, mas há aqui uma outra questão. Qual é a consequência de nós acreditarmos na reencarnação? O que é que resulta daqui? Se nós acreditamos na reencarnação, acreditamos que, além desta vida que temos, já tivemos outras e vamos ter muitas mais. Quantas as necessárias até a nossa perfeição total. O que quer dizer que a nossa responsabilidade, ao acreditar na reencarnação, aumenta muito mais. Porque se acreditamos e nada fazemos por nós, então estamos a desperdiçar uma oportunidade que não será a única, porque iremos ter outras, mas uma delas está a ser desaproveitada. Outra pergunta que podíamos fazer: quem sou eu? Se esta pergunta fosse feita a cada um de nós, o que é que nós iríamos responder? Alguém queira responder? Jorge, quem sou eu? O que é que tu dizes? Estou nessa música. Estou nessa música. Alguém aqui quer responder a esta pergunta? Um ser em evolução. Um ser imperfeito. Tentar ser melhor. E será que essa pergunta é quem sou ou que sou eu? Quem sou? Filhos de Deus. Porque o quem sou eu, sou Júlio, tenho não sei quanto, eu não digo, senão vocês ficam admirados, por eu ser muito mais novo que a maior parte, e tenho esta idade, tenho tantos filhos, tenho uma esposa, não estou a dizer se ela é chata, se não é, às vezes é, outras vezes não, mas esse é outro problema, e vivo aqui, nasci ali, etc. Mas, que sou eu? É uma questão totalmente diferente da anterior. Onde é que está essa diferença? Respostas que não ouvi aqui. Sou eu? Agora, ou ontem, ou amanhã, eu sou um espírito.
São um espírito. Apenas um espírito em evolução. Um espírito em evolução. Estão a ver a diferença entre as duas coisas? Isto, o que é que isto quer dizer? Isso também tem a ver com a reencarnação, com as existências, a polaridade de existências. O quem sou eu é o atual. Personalidade, pessoa. O que sou eu tem a ver com toda a minha existência, como espírito imortal, desde o zero, desde o início, até o momento em que me encontro. São duas questões muito, muito importantes. A nossa identificação, que é feita quando se perguntam quem és tu, quando vamos a qualquer lado, aquilo que nós fazemos é mostrar o cartão de cidadão, que é aquilo que nos é pedido. Não são pedidos também os comprovativos de residência, para qualquer coisa, uma conta num banco qualquer. Tudo isso é necessário. Mas isto tem a ver comigo, hoje. Porque eu hoje sou Júlio, ontem posso ter sido António, Madalena, outra coisa qualquer. Dificilmente eu voltarei, eu não sei, mas dificilmente voltarei a ter este nome, mas poderá acontecer. Portanto, esta questão é muito importante para todos nós. Então começamos a entender esta diferença e o porquê da importância de entender a reencarnação. Portanto, aquilo que nós, como espíritas, temos que evitar dizer quando dizem eu tenho um espírito. Não é essa a resposta. Eu sou um espírito. E como espírito que sou imortal, tenho uma existência já de milhares e milhares de anos. O que eu tenho, portanto, é uma personalidade que é transitória. Neste momento sou eu, este género masculino, mas numa próxima vida ou em vidas anteriores, as coisas serão diferentes. E essas diferenças têm a ver com o quê? Com as necessidades que eu tenho para a minha evolução. Se eu sei qual é o meu papel como homem no seio da família, posso desconhecer qual é o meu papel como mulher, como mãe, no seio de uma outra família. E essa oportunidade é dada para que nós possamos cumprir em todas as áreas aquilo que nos é pedido. Portanto, sabendo, e aqui está a resposta à segunda pergunta, qual a consequência de acreditarmos, sabendo que somos espíritos imortais, sabemos que estamos aqui por algum motivo. E sabemos que esta existência que estamos a ter neste momento, uns com mais, outros com menos saúde, mas é uma existência que nós devemos aproveitar. Porque todas elas são necessárias para a nossa evolução. Aquilo que sabemos, todos sabem, que acontece ao espírito, o espírito evolui, ou pode não evoluir, pode estacionar. É a mesma coisa que se passa com o aluno na escola. Ele transita de um ano para o outro se teve aproveitamento, se foi um aluno aplicado. Se por acaso não foi, porque não se preocupou muito com os estudos, aquilo que lhe poderá acontecer é ficar no mesmo ano. Mas nenhum recua para o ano anterior. Portanto, isso acontece também com o espírito. O espírito evolui, quando muito poderá estacionar, mas retrogradar é que nunca. Portanto, vamos, de qualquer maneira, aproveitar esta oportunidade que temos aqui. Podemos, então, relativamente àquela pergunta que foi feita inicialmente, o que é a reencarnação? Qual o objetivo da reencarnação? E nós temos um livro que está ao alcance de todos nós, um livro com perguntas e respostas. Sabem qual é? Também o livro dos Espíritos, que eu chamo o dicionário, a enciclopédia, que todos nós, como espíritos, podemos utilizar. É um livro com
1019 questões e que responde a tudo aquilo que quiser. Tudo está lá explicado e explicado pela espiritualidade superior de uma forma categórica. Sim ou não? Não existe nenhuma resposta a tal isso. Então, para tentar ver isto, nós podemos pegar no livro dos Espíritos e procurar esta questão. Mas antes disso, eu queria chamar aqui a atenção para uma coisa. Se eu perguntasse quem é que aqui já leu o livro dos Espíritos, acredito que muita gente levantasse o braço, dissesse que sim. Mas eu sei, e sei por experiência própria, se eu pegar um livro e já o li todo, de fio para bico, e for abrir numa questão qualquer, eu sou capaz de ter novamente dúvidas relativamente a essa questão. Sou capaz de entender de uma forma diferente daquela que entendi quando eu li pela primeira vez. Mas os conhecimentos que eu vou adquirindo aos poucos vão-me dar uma perspectiva, um ponto de vista diferente daquele que eu tive na altura em que o li pela primeira vez. Então, qual é a sugestão que se dá aqui? Fazer a leitura e chegar até ao final, a parte da conclusão. E depois, voltar à questão número 1. Foi este recado, este conselho que nos foi dado por Divaldo, que infelizmente já não está entre nós, e que ele perguntou ao seu benfeitor, que o acompanhava, ao seu mentor, que já estava em condições de fazer palestras, de fazer exposições, e ele disse-lhe: lê o livro dos Espíritos. Ele acabou de ler e perguntou: já estou em condições? E ele respondeu: lê o livro dos Espíritos. Isto aconteceu uma série de vezes. Isto porquê? Porque aparecem sempre coisas novas. Equipas de estudiosos espíritas, os livros da codificação, um deles, relativamente eu dou este exemplo muitas vezes, uma equipa que estuda o livro dos Espíritos há 5 anos. Aquilo que nós conseguimos num mês que seja ler, vamos a ver com que pormenor eles conseguem, eles vão fazer essa leitura e esse estudo. Há aqui, eu por acaso não, foi uma ideia minha, não falei com ninguém da casa, mas acho que ninguém vai contra isso. Na próxima quinta-feira, nós vamos fazer, porque este mês, o mês de maio, é o mês de aniversário daqui da casa, que foi no dia 18 de maio. Há 15 dias. Há 8 dias. Então, abrindo o livro dos Espíritos, na parte segunda, no capítulo 2, que fala precisamente da encarnação dos Espíritos. A pergunta que Kardec fez, na questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos Espíritos? E aquilo que os benfeitores espirituais lhe disseram, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, é expiação. Para outros, é missão. E disseram-nos ainda mais qualquer coisa. Para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Isto tem a ver com aquilo que estávamos a falar aqui no início. Necessidade das dificuldades por que nós passamos. As doenças. Nós sabemos que muitos dos irmãos que estão aqui, que vêm aqui à casa, muitos deles são trazidos pela dor, pela necessidade de um apoio, de um carinho, de uma palavra que seja. Muitos vêm por familiares doentes. Poucos, muito poucos, são aqueles que vêm apenas por curiosidade. A maior parte vem, aquilo que nós sabemos, se não vem por amor, vem pela dor. E então, aquilo que nós aqui poderemos dizer é que a necessidade deste sofrimento para a nossa evolução moral e espiritual é constante. E todos nós sabemos que é na altura de sofrimento que nós nos lembramos de Deus, que nós nos lembramos de fazer uma oração. Se por acaso nos sai o Totoloto, o Euromilhões, não há ninguém que se lembre de agradecer essa dádiva, essa oportunidade. Mas o contrário
aí já há necessidade de pedir. Portanto, para alcançarem essa perfeição, todos nós temos que passar por estas situações de sofrimento. Portanto, a expiação nem sempre é para pagar dívidas do passado, mas para sofrer as vicissitudes da vida material, os desafios da vida corpórea que nos fazem progredir. Fala-se muito em provas e expiações. E muitas vezes há muita confusão entre uma coisa e outra. Assim, uma forma muito resumida, nós vamos tentar perceber aqui o que são provas. Esta é uma dúvida que é comum a muitos. São escolhas para o nosso adiantamento. E estas provas são pedidas na parte espiritual, às vezes, quando estamos a planificar a nossa reencarnação, para passarmos por isto, para podermos provar que somos capazes de as ultrapassar. Isto é a mesma coisa que as provas que o aluno tem que fazer durante o ano, para depois, no final do ano, poder ou não progredir. Ele tem que mostrar capacidade para as ultrapassar e para as fazer corretamente. E o que são expiações? Experiências obrigatórias por termos utilizado o nosso livre-arbítrio cometendo graves equívocos que podem ter envolvido terceiros e que são impostas pela justiça divina. Quando estes equívocos envolvem terceiros, o problema é mais complicado para nós. Porque esses acertos vão ter que ser feitos. Mas também os acertos em relação a nós por faltas cometidas, também têm que ser feitos esses acertos. Portanto, toda a expiação é uma prova, mas nem toda a prova é uma expiação. Eu não sei, acho que se consegue entender a diferença entre uma coisa e outra. A expiação é prova pode não ser expiação. E vamos, então, para uma conclusão deste trabalho, que nos diz que se estamos na Terra novamente, é porque precisamos de corrigir as nossas imperfeições, e esse alinhamento espiritual só é possível pelas provas e expiações a que somos submetidos no novo corpo. E tudo isto tem a ver com este caminho que nós temos que fazer em direção à luz, ao esclarecimento. Ainda que não tenhamos consciência dos fardos que carregamos de outras vidas, há como reparar as falhas e fazer progresso. Basta para isso andar no caminho do amor, seguindo a moral do Evangelho. Vamos usar esta existência para garantir que a nossa essência espiritual, o Espírito que somos, ao chegar ao mundo espiritual, possa dizer: esta eu aproveito. Isto acontece porquê? Porque nós, só quando lá chegamos, à fase espiritual, é que nos vamos a perceber que aquilo que tínhamos programado fazer durante esta existência não o fizemos. Vamos conseguir muito rapidamente reconhecer erros cometidos, faltas cometidas em relação a familiares, amigos, etc. E logo aí o arrependimento vem e propomos novamente voltar aqui para corrigir esses erros. Se eu puder dizer, eu aproveitei esta bem, porque segui os conselhos de Jesus, que amar ao próximo como a nós mesmos. A caridade poderá ser posta em prática, tudo isso nos vai ajudar a mais facilmente nós aproveitar esta encarnação. E acreditar na reencarnação ajuda-nos a aproveitar ao máximo a atual encarnação e a lidar positivamente com aquilo que nos acontece. Relativamente a isto que estivemos aqui a falar, há uma coisa que nós temos necessidade de fazer e pensar um pouco se aquilo que nós estamos aqui a fazer, esta existência que estamos aqui a ter, esta encarnação,
se tem sido ou não bem aproveitado. Se pegarmos no livro dos Espíritos e formos a uma questão por demais conhecida, que é 919, em que Kardec pergunta à espiritualidade superior qual é o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Sabem a resposta? Um sábio da antiguidade vos disse que é precisamente conhece-te a ti mesmo. E para isso o conselho que foi dado por esse sábio foi todos os dias fazer aquilo que ele fazia, que já foi dito tantas vezes, mas nós não o fazemos. Que à noite, quando estivermos no sossego, no aconchego, no lar, sem confusões, sem barulhos, aproveitarmos esses momentos para fazer um simples exame de consciência. Será que eu estou a aproveitar esta passagem, esta existência? Será que eu estou a fazer as coisas corretamente? Será que as pessoas com quem me tenho encontrado no dia a dia, eu tenho sido corretas para elas? Será que eu tenho virado as costas àqueles que precisam de ajuda? São tudo uma série de perguntas que cada um de nós terá que fazer ele próprio. Porque só assim é que nós conseguimos realmente saber se esta reencarnação atinge ou não os objetivos que eu me propus. Outra pergunta importante: porquê é que eu estou aqui? O que é que eu preciso de corrigir? E aqui Chico Xavier nos diz que não temos que nos preocupar com aquilo que já passou. Nós temos que nos preocupar com o hoje. Porque aquilo que fizermos hoje é aquilo que vamos escolher amanhã. Aquilo que semeamos irá dar os seus frutos. Se semeamos maldade, confusão, é isso que nós iremos colher. Portanto, nós temos realmente todos que agradecer a oportunidade para evoluir nesta existência e saibamos aproveitá-la da melhor forma. Há uma bibliografia aconselhada para aprofundar, quem quiser aprofundar um pouco sobre isto, tem a ver também, nos é dada por Kardec, na Revista Espírita de 1858, no mês de novembro, em que fala na polaridade das existências. E na Revista Espírita ele refere algumas coisas importantes, que há uma série de questões que ele coloca que nos vão provar que realmente alguma coisa aí há para nós podermos acreditar que a reencarnação é um facto. Uma pergunta que ele faz: porque mostra à alma aptidões tão diversas e independentes das ideias adquiridas pela educação? Ou seja, aquilo que nós estamos a aprender nas escolas, com o convívio com outros, há aptidões que nós adquirimos e que ninguém nos ensinou. Há aptidões que nós temos já de existência. Exemplos, por exemplo, crianças pequeninas com 1 ano, 2 anos, que conseguem falar 2 ou 3 línguas, que conseguem tocar instrumentos sem nunca terem aprendido. Alguma coisa terá que haver por trás. Outra questão que ele põe: de onde vem nas crianças de ter idade a aptidão supranormal para tal arte ou tal ciência, enquanto outros ficam medíocres ou inferiores por toda a vida? De onde vêm as ideias inatas que uns apresentam e outros não? De onde, em certas crianças, instintos precoces de vícios ou de virtudes, sentimentos inatos de dignidade ou de baixeza, contrastando com o meio onde nasceram? Este exemplo nós encontramos em famílias com 2, 3 filhos, em que um filho é excepcional, é amoroso, preocupa-se com os pais, com tudo, e o outro, que teve a mesma educação, frequentou a mesma escola, teve os mesmos contactos que o irmão, é totalmente rebelde. É um miúdo que não aceita qualquer conselho que lhe é dado. Os
caminhos de um e do outro muito diversos, um para álcool, droga, o outro afasta-se totalmente desse tipo de vícios. Portanto, o que é que provocou essas diferenças? Aquilo que nós sabemos, isto tem a ver com o espírito, com aquele espírito com determinada existência, com determinados hábitos adquiridos em existências anteriores, que ainda não conseguiu perder. Outra questão que ele põe, porque a abstração feita da educação, certos homens são mais adiantados que outros. Porque há selvagens e civilizados. Se tomardes um indígena africano nos coeiros e o educardes nos mais afamados liceus, fareis dele um Newton. Portanto, tudo isto tem a ver com a evolução do espírito, com esse crescimento. Há uma série de evidências científicas da imortalidade. Eu tinha aqui um filme, mas ele tem cerca de 10 minutos, passa um bocadinho da hora, que tem a ver com uma criança ainda pequenina, uma paixão enorme por aviões. Então, pensa descobrir, ele aqui diz, que ele na existência anterior tinha sido piloto de aviões. E foi derrubado, foi deitado abaixo do avião dele, e ele morreu, pelas tropas japonesas, pelos aviões japoneses, e isso foi depois comprovado cientificamente através de contactos havidos. Inclusive, os pais não acreditavam que a reencarnação era possível e que era uma realidade, e eles próprios foram muito remitentes a tentar contactar aquelas pessoas a quem o filho se referia, com o nome tal, tinha sido colega dele e mais isso. Mas depois de consultarem um psicólogo que os aconselhou e que os acompanhou, porque tinha algum estudo dentro desta área, foram a essa base aérea onde ele pertenceu, conseguiram saber quem eram os soldados desse tempo e conseguiram contactar com soldados do tempo em que ele tinha sido morto. Portanto, comprovar isso. E muitas mais provas há de crianças que nascem com determinada deficiência, com marcas, que têm a ver com mortes por assassinatos por tiros. Há um caso de uma pessoa bastante, que eu vi isso ontem, bastante influente a nível da parte comercial, com dono de várias empresas, e ele tinha um problema gravíssimo que era o psicólogo. Ele, com facilidade, ele ficava com o pescoço preso. Ele não acreditava na existência também de vidas passadas, mas foi aconselhado a fazer uma regressão de memória. E aquilo que ele veio a saber é que ele tinha sido, em 3 encarnações anteriores, em 3 existências anteriores, tinha sido enforcado. E esse enforcamento provocou-lhe, portanto, esse problema que, passado 3 existências, ele continuava a sentir isso. A partir desse momento, as coisas ficaram resolvidas e nunca mais ele teve essa. Há estudos que estão a ser aprofundados precisamente sobre as regressões de vidas passadas, que permitem a cura de muitos dos problemas relacionados com medos, relacionados com inclusive problemas físicos, e que quando é detectada a origem desses problemas, as coisas ficam resolvidas. Mas isto a ciência ainda terá que avançar bastante mais. E porquê? Porque os médicos não estão ainda conscientes das possibilidades. Aquilo que o Espiritismo, Kardec sempre disse, é que a descoberta da ciência, no dia em que ela contrariar aquilo que o Espiritismo diz, o Espiritismo terá que mudar a sua maneira
de ver as coisas, se realmente isso for. Mas até agora, nunca a ciência descobriu nada que contrarie aquilo que o Espiritismo nos